Bom dia a todos. Nada acontece por acaso, né? Estava eu pensando como iniciar a apresentação de hoje e resolvi iniciar, claro, primeiro com agradecimento à casa pela oportunidade de virmos aqui falar. E buscando alguma coisa para falar sobre esse agradecimento, veio numa das histórias que eu li, sobre o agradecimento de dar e receber, o que foi falado aqui. A história é sobre um monge, os monges budistas, que para concluírem e se tornarem monge, eles têm que ir à cidade onde moram para pedir esmolas. E essa função de pedir esmola, na realidade, tem duas finalidades. A primeira delas seria porque quem pede tem necessidade. E a segunda, tão importante quanto, é quem dá tem mais necessidade ainda. Nada acontece por acaso. Isso até deixa a gente, os espíritos vão concatenando, vão juntando tudo. E aí hoje a abertura foi sobre o dar e receber. Agradeço a casa pela oportunidade de estar fechando esse elo, né, na cidade, porque a cidade como um todo melhora, porque tanto os que necessitam dar quanto os que necessitam receber se juntam. E hoje estamos aqui nesse elo. Bem, iniciando o estudo de hoje, gostaria de fazer a abertura falando sobre Isaac Newton. Isaac Newton foi um cientista que reencarnou em 1642, desencarnou em 1727, aos 84 anos. É tido hoje como um dos mais importantes cientistas da era moderna. De seus estudos foram continuados por vários pesquisadores, depois vários cientistas importantes também, como o próprio Einstein. Só que ele viveu numa época em que os cientistas haviam praticamente acabado de sair do período da Inquisição. Ou seja, aqueles que questionavam a igreja no passado eram queimados em fogueiras, e isso fez com que grande parte dos cientistas dessa época tivessem aversão à religião, tivessem aversão até a Deus, de certa forma, porque para eles, naquele momento, a visão, a proximidade de Deus podia, se eles negassem alguma coisa, levá-los à fogueira. Isaac Newton já não vivia mais nessa época. Ele podia se expressar, podia pesquisar, mas seus amigos questionavam a existência de Deus. E eis que ele resolveu fazer um projeto bem interessante. Ele contratou em segredo, um dos melhores relojoeiros da cidade, um dos melhores ferreiros da cidade, e ambos, os três, né, sob a coordenação de Isaac Newton, o relojoeiro e o ferreiro, trabalharam para construir um modelo do nosso sistema solar, com os movimentos mais precisos possíveis de rotação, translação dos planetas. E quando esse objeto estava totalmente pronto, ele colocou propositalmente na sua antessala de reuniões e convidou seus amigos, o que era normal à época, para uma reunião em que discutiriam ciência. Quando eles chegaram, o objeto estava colocado no local onde todos o vissem, todos começaram a admirar aquele objeto, e quando adentraram a sala de reuniões, questionaram a Isaac Newton. Quem teria feito aquele objeto tão preciso daquela forma? Isaac Newton respondeu: olha, eu comprei aquelas esferas que estão ali e deixei próximo à janela.
a janela se abriu com o vento e quando eu cheguei no meu trabalho, elas estavam todas montadas dessa forma. E eis que eles se chatearam. Poxa, você está brincando com a gente? Isso não é possível. Eu estou falando para vocês que quando eu cheguei, o vento havia montado o que os senhores viram lá fora. E eles, mais uma vez, chateados, questionam, até que ele realmente coloca para fora o intuito desse seu projeto. Ele fala, se vocês questionam que um objeto desse, simples, possa ser montado pelo homem, imagine o original. Esse objeto não pode ter sido feito ao acaso. Como vocês querem dizer que o original, que é muito maior, muito mais complexo, pode ter sido feito ao acaso? Deus realmente existe. O nosso estudo de hoje, na realidade, é para tentarmos buscar nos cientistas atuais, e a gente percebe isso, muitos dos grandes cientistas de hoje estão vindo a público falar em Deus, em Criador, em design inteligente, ou seja, de alguma forma, eles estão falando da impossibilidade do universo ter surgido espontaneamente. E através das pesquisas, mostrando como isso aconteceu. Nós tentamos selecionar algumas coisas e compará-las ao que já estava escrito no Livro dos Espíritos com o que esses cientistas vêm encontrar. Há um provérbio chinês que fala sobre uma rã no fundo do poço. Essa rã que nasceu no fundo do poço, a dimensão para ela de universo é simplesmente igual a uma moeda. Ela vê durante um dia inteiro a claridade, mas o sol, em algumas épocas do ano, em alguns momentos que ele passa alinhado ao poço. Ele vê poucas estrelas, não consegue ver todas as... Ela vê poucas estrelas, algumas constelações somente, e é o que significa o universo para ela, pela sua limitação naquele momento. Platão, em um de seus diálogos, e ele teve vários, um deles é bem interessante, que faz alusão à nossa condição de hoje. Diz ele que os homens criados no fundo de uma caverna, onde nasceram, acorrentados, virados para uma parede, onde só tinham a oportunidade de ver as sombras daqueles que eram mais evoluídos e passavam por trás deles sendo iluminados por uma fogueira. Aqueles que estavam acorrentados só viam imagens fantasmagóricas sendo refletidas na parede. Só que um dia, uma dessas pessoas consegue fugir da caverna. E ele tem acesso às maravilhas de Deus. Vê o sol, vê a lua, vê as estrelas, o vento, vê outras pessoas, flores, e fica maravilhado com aquilo. E resolve voltar para contar o que viu aos seus amigos. Só que ele não tem acesso aonde eles estão. E a distância que ele está, ele não consegue falar para eles. Simplesmente é visto como mais uma das sombras na parede. Amigos, essa é a nossa condição hoje. Enquanto encarnados, nós somos muito limitados pelos nossos sentidos. E muitas vezes questionamos a existência de Deus, por não conseguir compreender quem é esse ser de amor que nos protege, que nos guia. Não entendemos muitas das coisas, porque nós temos 5 sentidos. As mulheres têm 6, né? Os homens têm 5, as mulheres têm 6. A gente tenta esconder alguma coisa que aconteceu durante o dia, quer seja um problema na empresa, um problema qualquer. Não vou falar para minha esposa, para ela não ficar chateada. A gente chega em casa, dá um beijo, ela já olha para a gente, o que aconteceu? Pode falar.
A mulher realmente tem 6 sentidos, tem 6 sentidos. E com esses 6 sentidos das mulheres, 5 dos homens, nós temos acesso a praticamente 4 dimensões: largura, altura, profundidade e uma outra dimensão chamada espaço-temporal, que é muito estranha, porque ela se curva, o tempo pode ser aumentado e diminuído, que para nós não temos essa sensação hoje, nós achamos que o tempo é contínuo. A gente conta os dias, o dia tem 24 horas para nós, o ano tem 365 dias. Se nós estivéssemos, por exemplo, em Mercúrio, o planeta mais próximo aí do Sol, o dia, o ano tem 94 dias. São coisas que para nós, Júpiter, por exemplo, Netuno, um ano, 165 dias. Ou seja, se eu tivesse nascido em Netuno, hoje teria 4 meses de idade, que bom, né? Seria excelente. Mas o tempo para nós é muito relativo. Por isso é que a gente tem que questionar um pouco essa nossa realidade. Temos que buscar conhecimento para que tenhamos acesso ao nosso real papel aqui na Terra. O que nós temos que fazer? É o que Jesus já deixou para nós. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E isso tem acontecido com os cientistas. Quanto mais eles conhecem, mais estão se tornando libertos. Pergunta no capítulo 1, atributos da divindade. Onde pode se encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta dos espíritos é: no axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta que se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da causa da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa, e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Os cientistas, inclusive, questionavam anteriormente, falavam: olha, mas quem garante que o universo foi criado a partir do Big Bang? O universo já podia estar aqui, já podia ter existido. E aí, os instrumentos hoje, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente, mostram que o universo realmente teve um princípio. E aí, como é que se cria nada a partir do nada? Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar em alguns segredos da natureza? Perguntam os homens aos espíritos. E eles respondem: a ciência foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistema sobre sistema e a cada dia passa a lhe mostrar quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como os erros. São outras tantas decepções do seu orgulho. O que a gente chama atenção daqui é que o livro dos Espíritos, quando foi escrito, não havia computadores. E não sei por que se coloca aqui sistemas sobre sistemas. Foi o termo que eles resolveram utilizar. E hoje é muito do que acontece. Os homens vão jogando sistema ótico sobre sistema ótico, sistemas computacionais sobre sistemas computacionais. E vão descobrindo determinadas coisas que eles não conseguiam ver. E aí eles vão admirando e se rendendo a esse Deus que negavam no passado. Vamos abordar aqui muito rapidamente, não é o objetivo do nosso estudo, até porque esses temas são realmente polêmicos, mas vamos abordar quais os assuntos, por que está sendo falado hoje em física quântica, ou seja, o micro-universo, a biologia molecular, ou seja, o ser humano em si, e a astronomia,
o universo. Por que grande parte desses cientistas aqui, que estudam essas áreas, estão vindo a público afirmar a existência de Deus? Na física quântica, o primeiro tópico que vamos ver é dualidades onda-partícula. Esqueçam o nome, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E o segundo, entrelaçamento quântico. Pode parecer, a princípio, quando a gente olha esses nomes, poxa, mas aqui a gente veio hoje para ter aula de física, o que isso tem a ver com Deus? E tem tudo a ver, porque Ele foi o Criador. Nós é que não entendemos ainda essas coisas, começamos a desvendar dessas coisas hoje. E aí, o que os cientistas estão descobrindo de interessante? O que é essa dualidade onda-partícula? Na realidade, ele pega uma placa, coloca uma fenda e emite uma luz. Olha, do outro lado vai formar esse desenho aqui. Tranquilo. Quando ele pega e faz duas fendas, ao invés de se formarem duas imagens, são formadas várias imagens. Isso porque o homem imagina que a luz, naquele momento, funciona como onda. Perfeito. Ele fala assim, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar duas fendas e vamos lançar de um em um próton. Ou seja, ele não vai interferir um no outro, e a partir daí nós provavelmente do outro lado teremos simplesmente as duas fendas, as duas imagens da fenda. Fizeram essa experiência, lançando um próton de cada vez. A imagem formada foi essa daqui. Como isso é possível? Se eu só tenho uma fenda, se eu jogo uma bola, ela vai passar por uma ou por outra. Não tinha como formar essa imagem daqui. E aí ele resolve botar um instrumento para verificar por onde esse próton passou naquele momento. Quando ele bota esse sistema para observar por onde ele passa, imediatamente do outro lado da parede é formada essa imagem. Ou seja, o observador, naquele momento, mudou a realidade. Os cientistas não sabem por que isso acontece. Até hoje, eles não sabem, estão estudando, existem várias teorias, mas o que eles perceberam? Olha, no mundo subatômico, as realidades existem em dualidade. Não é simplesmente isto ou aquilo acontecendo. Estão acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo. Uma e outra realidade. E é mais ou menos assim na nossa vida. As nossas escolhas vão nos levar a um caminho ou outro caminho. Só que nós não sabemos aonde eles nos levam. Mas Deus sabe, porque Ele está na ponta de um e na ponta do outro. E muitas vezes deixamos de receber determinadas coisas que para nós naquele momento seria muito bom, simplesmente por não estarmos preparados para receber. Quem de nós, ao ver um filho brincando com uma faca ou com um brinquedo qualquer que possa lhe causar um ferimento, não vai retirar de imediato, independente do seu choro? Quem de nós não vai deixar de dar um remédio para o filho, por mais amargo que o seja, sabendo que ele não vai gostar daquele remédio, se sabe que é para curá-lo de uma doença? Isso aqui, essa dualidade, em alguns momentos, nos lembram da história, já que a realidade existe em dois momentos ao mesmo tempo. Uma pessoa queria, numa determinada cidade, enganar um sábio que se propunha a pagar uma quantidade imensa, uma fortuna, se alguém trouxesse algum questionamento que ele não soubesse responder. E todas as pessoas traziam, todos os dias, diversos questionamentos, e ele sempre respondia todas as charadas. Até que um falou, olha, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou levar um ovo na minha mão e vou perguntar para ele, o ovo está quebrado
ou está inteiro? Se ele falar que está inteiro, eu quebro e mostro ele quebrado. Se ele falar que está inteiro, ou se ele falar que está quebrado, eu mostro ele inteiro. E a gente vai ganhar essa fortuna. E aí, quando chegaram na frente do sábio, e ele fez a pergunta para o sábio, ele responde: a resposta está em suas mãos. Por que que isso é interessante? Porque Jesus, nosso mestre, em muitos momentos foi colocado nessa situação de xeque-mate, em condições que seriam praticamente sem saída para qualquer um de nós. Na maioria dos momentos, nós, que não somos preparados, não teríamos respostas a dar. Uma das passagens até que eu me recordo, da própria prostituta que foi levada na presença dele, que pela lei local teria que ser apedrejada. E se Jesus naquele momento fala, olha, não vamos apedrejá-la, ele estaria descumprindo a lei. E se ele fala, vamos apedrejá-la, ele simplesmente estaria descumprindo a lei do amor. E ele fez igual ao sábio. Ou seja, ele era o maior de todos, foi o maior de todos os sábios, aquele que não cometeu pecado que atire a primeira pedra. E as pessoas foram saindo do local por vergonha. E ao término, quando ficou só ele e ela, vai e não cometas mais pecado. As moléculas têm uma forma determinada. Certamente as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Essa forma é constante ou variável? Constante das moléculas elementares primitivas, variáveis das moléculas secundárias, que não mais são do que a aglomeração das primeiras, porque o que chamais de moléculas longe ainda está de ser elementar. E aí chegamos no segundo ponto da física quântica. E o que é isso aí, esse entrelaçamento? Se nós pegarmos duas moléculas e colocarmos juntas, elas começam a funcionar com exatamente a mesma frequência. Elas se sintonizam. Às vezes a gente não entende por que determinadas pessoas a gente tem uma aversão e outras que nunca conheceu, a gente já chega perto e sente um carinho muito grande por aquelas pessoas. A gente não compreende isso no nosso mundo. E ele é explicado, de certa forma, pela física quântica. Se eu perguntar aqui para os senhores hoje, a grande maioria vai saber, para nós, a maior velocidade no mundo é a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Mas não é. A maior velocidade hoje registrada já é a do pensamento, que não tem essa barreira de 300 mil quilômetros. O que os chineses fizeram recentemente? Eles pegaram, vejam bem, 3 moléculas, sincronizaram a velocidade de rotação dessas 3 moléculas. Botaram uma dentro de um foguete, levaram para o espaço e separaram as duas em 2 bases completamente distantes na Terra. Quando eles alteraram a que estava no espaço, imediatamente as 2 que estavam na Terra voltaram a se sincronizar com aquela que estava no espaço. Isso já é fato, é pesquisa científica. Esse sincronismo, esse entrelaçamento quântico. Quem começou a estudar isso, as pessoas talvez não saibam, foi Einstein. E ele achava isso fantástico. Como isso pode acontecer? Elementos gerais do universo, propriedades da matéria. A mesma matéria elementar é susceptível de experimentar todas as modificações da propriedade. Sim, e isto é o que deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Está lá no livro dos Espíritos, a gente não lê e não consegue, às vezes, entender o que ele está querendo dizer. Quando a gente começa a se aprofundar em determinados estudos, e isso tem aberto os olhos da ciência, hoje a gente já abre o livro, caramba, já estava aqui, eu li isso várias vezes e não entendi o que ele quis dizer. Na biologia molecular, aí estamos falando do nosso corpo. Saímos daquele universo microscópico e fomos para o nosso corpo agora.
Nós vamos citar aqui o que é considerado esse design superior e qual a probabilidade de origem da vida espontaneamente no universo. A gente vai falar especificamente no nosso planeta. Mas qual a probabilidade da vida surgir espontaneamente, como os cientistas queriam mostrar anteriormente? Quando a gente estuda o DNA, os cientistas já falam que ele revela uma inteligência superior. O DNA é uma molécula programada para criar vida. Ou seja, quando a gente tem um DNA, ele sai criando vida sozinho. E aí ele cria diferentes espécies. E essas espécies, é claro, evoluem. Não estamos dizendo que Darwin falou besteira, não. Há uma evolução. O que a gente está tentando focar aqui nesse momento é sobre, especificamente, o DNA. Quem criou essa molécula primitiva? Só para terem uma noção, dentro de uma célula nossa, uma célula, existem 3 bilhões de pares de nucleotídeos. 3 bilhões. Cada célula humana possui 37 trilhões. Não, o corpo humano, 37 trilhões. Probabilidade desse DNA ter surgido espontaneamente na natureza sem o auxílio. O que ele está dizendo aqui? A gente tem várias moléculas. Eu causo uma explosão, elas se juntam e criam a vida, criam o DNA. Qual a probabilidade disso ter acontecido espontaneamente? Eles fizeram aqui uma pesquisa e mostraram o seguinte: só para que a gente possa fazer uma comparação, a probabilidade dessa molécula ter surgido espontaneamente seria a mesma que um cego encontrar na primeira tentativa um grão de areia dentre todas as praias do mundo que estivesse com uma cor diferente. É mais ou menos a mesma probabilidade. Outra, só para a gente ter noção do que a gente está falando. Essa probabilidade seria de uma pessoa acertar na Mega Million americana centenas de vezes seguidas, jogando somente um bilhete. A Mega Million saiu essa semana aí, estava acumulada. Para que a pessoa acerte na Mega Millions com um bilhete, a probabilidade dela é de 291.338. Essa daqui é a probabilidade de, com um bilhete, a gente venha a acertar na Mega Millions. E aí ele fala para piorar. Olha, para que a vida pudesse ter surgido espontaneamente, a gente está falando que a pessoa não tinha que acertar uma vez só. Ela tinha que acertar milhares de vezes, jogando consecutivas, jogando um bilhete só. E aí a gente começa a verificar o quê? Olha, é praticamente impossível. Isso não podia ter acontecido. Não foi obra do acaso. Então alguém, com muita inteligência, criou essa molécula da vida e colocou no nosso planeta para que ela se desenvolvesse. Nosso DNA é tão complexo que apenas um filamento dele, colocado do tamanho da cabeça de um alfinete, se nós fôssemos decodificar isso, fazermos probabilidade com eles e colocar isso em livro escrito, daria para dar a volta ao planeta, se fosse colocado em livros, 5.000 vezes. A gente não consegue nem imaginar essas coisas, mas é para mostrar o quanto Deus é preciso, o quanto Ele é Pai. Isso aqui é bem interessante, porque a gente às vezes vê um irmão, um amigo, e acha assim, olha, eu sou melhor que ele.
Em termos genéticos, nós somos praticamente iguais. Nós não temos diferença genética praticamente. Quando a gente faz um exame de DNA é para ver 0,00 alguma coisa do nosso DNA. Os porcos, por exemplo, possuem 92% de semelhança com o homem. Os porcos sofrem de Alzheimer, Parkinson, obesidade. Já foi feito transplante de coração bem-sucedido de porcos para homem, porque os corações são muito parecidos. E o homem acha que o próximo é diferente dele, que ele é melhor do que o próximo. Eu consegui, isso aqui é quase que inédito, um gráfico que mostra como vai ser a evolução humana. Como o homem vai se tornar daqui a algum tempo. Os senhores já devem ter visto essa imagem, ela só está atualizada. Esse aqui é o gráfico atual da evolução do homem. Bem, pergunta aos espíritos sobre propriedade da matéria. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e adquirir todas as propriedades. E ele coloca, sim, é isso que deve entender por enquanto, que tudo está em tudo. E ele diz que a gente ainda está muito longe de conhecer a matéria primordial. Para o último tópico agora, em relação ao macro-universo, quando a gente fala de astronomia, já vimos o micro, as probabilidades no corpo, vamos agora ao macro. Aquilo que eu passei anteriormente é um vídeo que eu peguei no YouTube, vocês poderiam assistir posteriormente, que mostram as dimensões do universo. Várias estrelas, com animação e tudo mais. Aqui eu peguei isso e coloquei numa tabela para facilitar. Então a gente vê aqui, por exemplo, que o nosso planeta de diâmetro 13 mil quilômetros. Júpiter, por exemplo, 150 mil. E vai subindo aqui. Quando chega nas estrelas, o nosso Sol, por exemplo, ele tem 1.400.000 quilômetros de diâmetro. Gigantesco. E aí a gente pega o nosso Sol, compara com a maior estrela conhecida, 2 trilhões. Ou seja, transformou o nosso Sol em algo microscópico em relação ao universo. Chega um momento em que a gente já não consegue mais verificar, mensurar o universo simplesmente com quilômetros ou milhas. Então o homem instituiu anos-luz, que seria a medida de um ano viajando-se na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, para conseguir números que entrem na nossa cabeça. E a partir daí, ele tem que a nossa Via Láctea, ou seja, a galáxia onde nós moramos, que se chama Via Láctea, tem 100 mil anos-luz, ou seja, 100 mil anos viajando na velocidade da luz. E ele foi vendo outras aqui. O aglomerado em que nossa galáxia está possui 550 milhões. Isso é um dos aglomerados onde está inserida a nossa galáxia, junto com tantas outras. E isso forma uma grande teia cósmica. Por que a gente colocou isso? Quando a gente fala que o universo é formado de bilhões, 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 bilhões de estrelas, e nós somos um planeta ínfimo em que a gente chegou a algum momento da nossa existência a achar que só nós teríamos vida inteligente. Hoje, o ser humano, pelo menos os cientistas praticamente já descartam isso. Seria uma inutilidade tremenda Deus ter feito um universo nessas dimensões, simplesmente para colocar o ser humano ali. E aí, para piorar, isso aqui é para piorar, eu vou piorar o raciocínio de vocês. Quando a gente falou sobre esses bilhões, bilhões, bilhões de estrelas, em que existem estrelas que são bilhões e bilhões de vezes maiores que o nosso Sol, formando inúmeras constelações, e a gente vê hoje o que o cientista sabe sobre a composição do universo. Ele disse o seguinte: olha, 73% do universo é formado de energia escura.
que ele não faz a mínima ideia do que seja. Ele explica a energia escura porque as galáxias estão se afastando umas das outras. E aí ele tem que ter uma energia que faça isso. Ele não sabe, nem não tem a mínima noção ainda. Tá? Pouquíssimas teorias. 23% é matéria escura. Isso aí seria similar à gravidade, que mantém as constelações ali mais próximas, as galáxias ali mais próximas, as constelações ali mais próximas umas das outras. 3,6% é gás, como se fosse hidrogênio, e apenas 0,4% seriam essas estrelas, que a gente falou aqui, das bilhões, com bilhões de vezes o tamanho da nossa constelação. Isso tudo aqui, os cientistas hoje não têm a mínima noção do que seja. E a gente quer questionar, às vezes, as possibilidades de Deus, quer entender Deus. Quando perguntaram aos espíritos de que é composto o universo, a resposta foi: o universo é composto de matéria e espíritos. No gráfico anterior, nós vimos que praticamente 99% do universo é composto de matéria, que o homem ainda não sabe o que é. E os espíritos, que nós acreditamos que existam, não conseguimos ver pela limitação, a não ser que sejamos médios, pela limitação dos nossos sentidos. Ele coloca: define-se geralmente matéria como sendo que tem extensão, que é capaz de impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Perguntaram-se aos espíritos. E aí eles respondem: do vosso ponto de vista, elas são, porque não falais senão do que não conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause sentido. Contudo, é sempre matéria para vós. Porém, como eles não conseguem tocar, não seria. O vácuo absoluto existe no espaço universal? Não. Não há vácuo. Tudo que parece estar vazio é ocupado por matéria que escapa aos sentidos e instrumentos. E hoje, os homens estão curando esses sentidos com esses equipamentos de alta precisão, estão conseguindo alcançar essas informações e comprovando o que já estava escrito lá há muitos anos. Como a gente falou, nossos sentidos, nós nos baseamos na curva espaço-tempo, é uma das 4 dimensões que a gente tem acesso, só que o tempo é curvo. É como se eu pegasse a nossa vida e fosse andando daqui até aqui. Essa é a nossa vida. Nós só enxergamos dessa forma, com o início e chegando até o fim. Mas os cientistas hoje sabem que Deus pode fazer isso aqui. Ele dobra. Isso aqui ele já sabe que o universo, que o tempo pode ser dobrado. Então, para nós, o que é início e fim, para Deus, é uma coisa só, é a mesma coisa. Ele já sabe o que está lá no fim. Só que na nossa cabeça, pelas nossas limitações, nós não conseguimos explicar, não conseguimos aceitar. Essa aqui é a escala do tempo, se a gente pegar esses 13,8 bilhões de anos e transformar em um ano do nosso calendário. O que ele mostra para nós? Que o homem, faltando 1 segundo para meia-noite desse ano inteiro, foi o momento em que Cristóvão Colombo descobriu a América. No período de 1 ano, se a gente fizer uma comparação dos 13,8 bilhões do início do universo, com 1 ano que a gente chama de ano, nós estaríamos descobrindo o nosso continente no último segundo desse ano. Isso é para mostrar o quanto a nossa vida é efêmera aqui.
Nós vivemos num mundo praticamente, como Platão dizia, o mundo dos sonhos. O mundo real não é esse. O nosso mundo real é o nosso mundo espiritual, a nossa pátria espiritual. E às vezes brigamos, reclamamos, ficamos chateados com coisas que não têm o mínimo valor. Em que, em termos de tempo, pelas dimensões do universo, não tem valor algum. Quando a gente quer estudar a inteligência do homem, existem 3 coisas que são levadas em consideração: o tamanho do cérebro, a proporção e a interconexão dos neurônios. Em termos de tamanho, o homem possui um dos maiores cérebros da natureza. Em termos de proporção, o que é isso? É a relação cérebro-corpo. Por exemplo, um elefante tem um cérebro grande, mas em relação ao corpo dele, o cérebro é pequeno. Só existe um animal na natureza que tem uma proporção cérebro-corpo maior que o humano, que é o golfinho. E isso demonstra até por que o golfinho é tão inteligente. E o último seria a interconexão entre os neurônios. Quando a gente olha para o universo, o que a gente vê? A gente percebe que todo o universo é interligado a nível microscópico, que a gente nem percebe, e que formam isso aqui, que poderia ser um grande cérebro, e nós fazermos parte desse grande cérebro. Mas nós não aceitamos a possibilidade de nós, superiores do jeito que somos, pertencermos a uma entidade muito maior que nós. Na nossa boca existem 700 tipos de bactérias, tipos, que vivem aqui na nossa boca. Já estamos encerrando. Isso aqui é o último slide. Eu consegui, e vou compartilhar com os senhores agora, dura exatamente 4 minutos, um trecho de uma palestra onde um cientista muito importante da atualidade consegue resumir, eu acho que de forma brilhante, tudo ou mais um pouco que eu tentei trazer para os senhores no dia de hoje. Vamos ouvir. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós.
E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Amigos, não ajunteis tesouros da terra, ajunteis tesouros celestiais. Esta foi a mensagem. Deus existe e pode ser observado a qualquer momento por nós. E não sou eu que estou trazendo isso, os cientistas hoje mostram isso. O nosso mestre já havia falado disso, e os espíritos falaram diversas vezes para nós. Vamos nos aprofundar, vamos estudar, vamos nos dedicar, pois isso nos dará liberdade para que possamos alcançar os nossos objetivos. Agradeço muito a atenção de todos os senhores nessa manhã, tarde. Assim seja.